Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui quase já às 7 horas, né? Como a gente tem feito todos os dias, a gente tem conseguido, né? Só descansamos no domingo. Estamos aí com a agenda montada. Amanhã teremos outra também. Hoje é com a Sandra Neves, que vai entrar aí daqui a pouco. Já vou botar logo ela aqui para ficar esperando junto com a gente. Tá faltando um minutinho. Eles já vão entrar já já aí. Já coloquei para ligar. Opa, Sandra! Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Você me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Ai, que bom. Vamos esperar assim só. Falta um minutinho para a gente começar. Pessoal, é muito importante vocês estarem divulgando, estarem aqui. Agradeço a todo mundo que já está aqui. Esse tema de hoje é um tema que nós vamos ter dois, né, assuntos. Um maior, eu acho, que é sobre essa questão aí dos animais, né, do problema, dos transtornos que isso causa na cidade, como é que a gente pode, via poder público, atuar, né, para estar melhorando a nossa cidade e naquele caminho da gente acabar com a bagunça, né, da choque de gestão, incentivar as iniciativas da sociedade para darem curso a questões que são importantes na cidade. A Sandra, acho que vai falar bastante sobre isso. E ela também quer tocar em assuntos também ligados à educação, mas que não são esses assuntos ligados à educação básica. Então, vamos ver o que ela tem para falar. Vou dar bastante espaço aí para ela, né? Vou começar fazendo aí aquela rápida apresentação que eu faço de mim mesmo. Depois a Sandra vai se apresentar. Eu sou um carioca, nascido aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos, em Todos os Santos, no bairro da Zona Norte. Já morei em vários bairros do Rio, filho de um funcionário público. Meu pai foi prosperando, isso foi muito bom para nós, mas funcionário público, 5 filhos, eu era o mais velho. Estudei em escola pública a minha vida toda. Entrei para a universidade, estudei engenharia na PUC. Me formei muito rápido, aos 21 anos de idade, fui bolsista. Fiz concurso à Petrobras, fiquei lá quase 6 anos, uma experiência no serviço público. E logo depois eu entrei para Lojas Americanas. Aliás, eu saí porque fui convidado para ir para Lojas Americanas. Lojas Americanas era uma empresa na época que passava por alguma dificuldade e com trabalho de gestão de muita qualidade, desenvolvimento de gente, metas, acompanhamento sistemático das metas, um modelo de gestão que eu uso até hoje. Os caras que lideraram esse processo das Lojas Americanas, eu fui parte, eles hoje são considerados os melhores administradores do mundo. E a companhia prosperou muito, né? Hoje está espalhada aí pelo Brasil inteiro. E eles dali entraram em vários outros negócios, né? Bom, fiquei lá 15 anos, quando eu saí para empreender. E aí, logo eu me tornei sócio de uma rede de lojas de roupas e vestuário, também daqui do Rio de Janeiro, da dona das marcas Richards e Salinas, e também com trabalho de gestão de qualidade. Eu fui diretor-geral lá e sócio. Gestão de qualidade, desenvolvimento das pessoas, de gente, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Nós também prosperamos muito. Aumentamos o número de lojas, aumentamos as vendas e criamos muitos empregos. No final de 2011, nós vendemos a companhia. E logo depois, eu fui convidado por uma experiência que foi uma das razões até para eu estar aqui hoje, que foi o Clube dos Regatas do Flamengo. E eu comparo o Clube de Regatas do Flamengo muito à cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, era uma marca com potencial não realizado, completamente degradado, desgastado, desacreditado. Lá teve um choque de gestão. Nós mudamos muito a forma de gerenciar. Não permitimos mais aparelhamento político. Vamos buscar as melhores pessoas para cada função.
primeiro diretor-geral do Flamengo era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense. O nosso foco era ter as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas, e não um mero cabide de emprego, uma ação entre amigos. Foi feito um trabalho de muita qualidade, equilibramos as contas, gestão na veia, metas, processos, acompanhamento rígido. E hoje o Flamengo tem assim, essa exuberância que ele está mostrando aí no ramo esportivo, porque ele se fortaleceu muito financeiramente. Por outro lado, a minha frustração com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país era enorme. E aí, pela primeira vez, eu me perguntei, isso era no meados do segundo semestre de 17, será que não dá para fazer nada mesmo? Será que uma pessoa como eu não pode ajudar a mudar esse estado de coisas e a contribuir como a gente conseguiu contribuir lá no Flamengo? Será que não está faltando gente igual a gente, do novo, para entrar em campo, igual a Sandra, igual a outras pessoas, todos os nossos postulantes a serem candidatos, para entrarem, para tirar essa turma que está aí, que não entrega nada, e para fazer mudança? E aí eu comecei a estudar, a buscar conhecer melhor, como tudo que eu faço na vida, e conheci o Partido Novo, com o qual me identifico muito, que tem alguns pilares de princípios e valores que, para mim, são fundamentais. Combate total a privilégios, combate ao aparelhamento da máquina pública, combate a ter planos de poder, combate a salvadores da pátria, a busca da gente entrar para a política, para mudar a forma de fazer, com um objetivo só: entregar serviço público de qualidade para todos nós. E para a gente passar um tempo limitado, curto, para estar sempre atraindo e puxando outras pessoas para virem juntas. Eu participei de campanhas eleitorais, participei da estrutura partidária, participei muito da transição do governo do Zema e até da estruturação do governo. E logo no começo do ano passado, lá para abril, maio, eu comecei a avaliar a possibilidade de eu me inscrever no processo seletivo à Prefeitura do Rio, o que eu acabei fazendo, participei de todo o processo seletivo, que é um outro pilar do Novo que eu valorizo muito. O Novo não apresenta candidatos ao público se ele não achar que esse candidato tem um mínimo de qualificação. Investiga a vida do candidato. A minha vida foi investigada, para ver se eu tenho ou teria algum problema, que eu acho super correto. Porque o Novo já exige que o filiado seja ficha limpa. Imagine, então, um candidato. É uma responsabilidade muito grande de todos nós. É o único partido que faz isso. É o único. E eu me sinto muito à vontade dentro do Partido Novo, trabalhando para atrair cada vez mais gente boa, como a Sandra e como toda essa nossa turma que está participando do processo do Novo. E eu gostaria que tivesse muito mais gente, acho que no futuro tem que ter mais, desse processo de mudança do Brasil, do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. É nisso que eu estou empenhado. E eu passei no processo, e agora vamos esperar a convenção partidária para ter a formalização. Mas as minhas propostas para o Rio de Janeiro, que eu vivo repetindo, são simples, e a gente repete o tempo todo: acabar com a bagunça que está espalhada por tudo que se representa hoje o governo da cidade do Rio de Janeiro, dar um choque de gestão para colocar as pessoas certas nos lugares certos, não ter cabide de emprego nem apadrinhamento, e para garantir transparência e descentralização. Acho até que, como a Sandra representa Campo Grande, a gente tem aí uma oportunidade muito grande também de falar sobre transparência e descentralização. Junto com isso, ter tolerância zero com a corrupção, que é o lado mais danoso e macabro do que acontece hoje com essas pessoas que estão aí na política, que fazem verdadeiros saques e tiram de quem mais precisa, de uma forma cruel e desumana, uma possibilidade de ter um serviço público de qualidade. E para isso, para que a gente vai fazer isso? Para entregar um serviço de saúde de uma qualidade muito melhor do que a gente tem hoje. E a Sandra vai falar algumas coisas relativas a isso. Para a gente trazer de volta as empresas que estão fugindo do Rio de Janeiro, para a gente ser competitivo
na facilitação ao empreendedorismo, ao pequeno e ao microempreendedor, para gerar negócios e empregos e futuro para as pessoas que vivem aqui nessa cidade. E também na educação, o primeiro tijolinho, que é garantir a educação de todas as nossas crianças ao final do primeiro ano, aos 6 anos de idade. Nós temos muito mais outras coisas para falar, nós vamos deixar para vocês fazerem as perguntas depois e vamos abrir agora aqui no espaço para a Sandra, para ela falar dela, para falar das ideias dela e logo, logo a gente abre para vocês fazerem perguntas e participarem. Boa noite, bem-vindos, bem-vinda, Sandra. Boa noite. Bom, eu vou fazer uma apresentação inicial minha. Essa apresentação do Fred é uma apresentação que a gente já conhece, mas a gente sempre se empolga muito, porque é uma pessoa comum que se indignou com as coisas erradas e resolveu entrar na política para tentar melhorar o bem comum. Bom, meu nome é Sandra Neves, eu sou médica veterinária, me formei há 40 anos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fiz pós-graduação em dermatologia de cães e gatos. Eu sou casada há 35 anos, tenho 2 filhas já independentes, que já tocam a vida delas. E aí tem coisas que a gente fica indignada, que a gente não aceita, porque a gente paga impostos e a gente espera que venha o retorno em benefícios para a comunidade, em saúde, em educação, em segurança, e as coisas não acontecem. E aí a gente primeiro pensa em estudar política, conversar política para entender, para votar melhor. Depois a gente vê que não é bem assim, que não adianta a gente querer votar melhor, porque o que oferece também, a gente não quer aceitar. E aí a gente entra para um partido, para dar força para o partido, e de repente a gente vê que a gente precisa entrar no time. Não adianta ficar só na torcida, torcendo para o time ir para frente, a gente precisa fortalecer o time. E aí eu estou aqui, né? Eu acabei aqui, eu estou fazendo parte do processo seletivo do Partido Novo, sou postulante, e tenho umas pautas para a gente defender. É lógico que, entendendo de animais e vivendo a minha vida inteira, eu trabalho com animais, com clínica de pequenos animais, eu sei tanto o lado dos meus amigos veterinários, eu sei quais são as coisas que atrapalham o empresário conseguir ganhar, o dono de consultório, de uma clínica, de um pet shop, o quanto que a gente se sacrifica, e muitas das vezes você chega no final do mês, você fala, eu trabalhei o mês inteiro para pagar impostos, porque você paga tanta taxa que você tem que pagar, e você trabalha muito, e você estuda muito para se atualizar, e eu vejo a minha classe muito chateada, com a falta de incentivo para se manter de pé. E cada um que fecha são pessoas que ficam desempregadas. Essa é a minha classe veterinária que eu defendo e sei como que é duro, que não é fácil. E tem outro lado que eu sou apaixonada por bichos. A gente entra para a faculdade porque a gente acha que vai resolver os animais que estão na rua, abandonados. E depois que você entra, você descobre que você não vai resolver aquilo. Entendeu? Que é um problema de educação, que tem uma pessoa que está jogando, deixando o animal de forma irresponsável na rua, e esse animal, de forma irresponsável, ele causa danos a todo mundo. Ele causa dano ao próprio animal, porque ele sofre, coitado, na rua, ele fica sem comer, ele fica ao relento, ele pega doenças, e ele pode ser um caminho para acontecer as zoonoses. Desenvolve os animais jogados na rua, sem um controle, sem um atendimento, sem um acompanhamento, eles vão desenvolver zoonoses, que são doenças que são transmissíveis ao homem. Então, esse animal que está solto, essa população de animal que cresce na rua, ela não é só incômoda, porque a gente vê o sofrimento do animal. Não é só por isso, é porque eles passam a ser um problema de saúde pública. Eles passam a transmitir doenças que vão transmitir ao homem, e a gente tem que trabalhar em cima de profilaxia para evitar doenças e não ficar curando pessoas doentes, que é muito mais caro. Então, a minha proposta é o seguinte, se eu conseguir chegar lá, se eu conseguir a vereadora, eu vou ter que trabalhar junto com o Poder Executivo, que é o prefeito, eu vou ter que primeiro ver as leis, rever leis, saber se essas leis ainda, se elas não caducaram, porque a nossa realidade hoje é outra, e muitas leis são arcaicas. Então você tem que ver as leis, se você tem que tirar alguma lei, se você tem que melhorar alguma lei, você tem que ver se as punições para quem anda errado, para quem joga o seu animal na rua, se as punições estão corretas, porque às vezes as punições são tão brandas que as pessoas não ligam. Isso tudo cabe ao legislador, que é o vereador. Agora também cabe indicar ao prefeito aonde que a gente pode melhorar isso.
porque o vereador, ele é a fala do povo, é o representante do povo. Então, aonde que a gente pode melhorar? Qual a área que você está podendo atuar para você melhorar essa situação? Primeiro, enxugar aquilo que está errado, é muito cabide de emprego, é muita coisa sendo criada desnecessariamente. Às vezes você tem que fortalecer um departamento, uma secretaria, ao invés de criar duas secretarias. Você vê muita secretaria aberta para fazer o mesmo objetivo. Então tem que enxugar a máquina pública, colocando pessoas competentes, pessoas capacitadas que entendem o problema que está causando ali e como que aquilo pode ser resolvido, tá? E aí, eu acho o seguinte, aonde que entra a cobrança do Poder Executivo? Hoje, eu acho que a Prefeitura, ela varre a sujeira para debaixo do tapete. Do outro lado, você tem as tutoras, que são pessoas apaixonadas por bicho, que saem muitas das vezes de madrugada de casa para pegar bicho na rua, saem na chuva para pegar bicho, pegam bicho atropelado, e elas não têm técnica, elas não têm conhecimento das doenças que podem ser transmissíveis, elas enchem a casa delas, coitada, nessa ânsia de salvar o animal, e o poder público finge que não está vendo que ali é um grande foco de crescimento de doenças animais. E você entra na casa de cliente, que é cachorro na sala, gato no quarto, banheiro tem bicho, cozinha tem bicho. Eu tive uma cliente que tinha bicho na laje, porque não sabem mais aonde colocar. E o poder público finge que não vê. Então, aonde que o poder público tem que atuar? Tem que atuar na parceria. Se a gente não tem dinheiro da prefeitura para investir, para poder ter a construção de locais corretos para esses animais que estão espalhados na rua, porque a gente tem que trabalhar na profilaxia, evitando que novos animais cheguem às ruas. Mas existe uma população hoje. O que a gente faz com eles? Esquece que eles existem? Não. Eles precisam de um acolhimento. E se a prefeitura não tem dinheiro para isso, a gente tem que procurar parcerias. Parcerias com empresas que trabalham, que ganham o seu lucro em cima de produtos animais. A gente vai fazer parceria. O que a gente pode melhorar para essa empresa fixar aqui no Rio de Janeiro, em vez de sair, as empresas estão fugindo do Rio de Janeiro. A gente tem que ir por vários fatores. Aí tem segurança, tem impostos, tem uma burocracia que não deixa o pequeno e o grande se desenvolverem. Então, tudo isso tem que ser feito. A gente tem que sentar numa mesa, a prefeitura tem que sentar, o Poder Executivo tem que sentar para conversar com as empresas, ver o que a gente pode fazer de parceria para que vocês fiquem aqui no município e ajudem a essa população de animais de rua que está aí. Porque é interessante para a gente não chegar a ter problemas com a saúde pública. Então, isso é uma das minhas pautas, que a gente tenha mais respeito com o animal, não somente porque eles são os nossos anjos de quatro patas, né? Porque na hora que a gente precisa ajudar num tratamento psíquico com uma criança, com um idoso, com uma pessoa deficiente visual, o animal é muito útil, mas a gente não pode pegar o animal só porque ele é útil para a gente, entendeu? É porque ele faz parte de todo um sistema. E além de tudo isso, ele vai trazer problemas de zoonose, que está na Secretaria de Saúde, que é uma das principais pilares da prefeitura, que é a saúde, educação e segurança. Então, as zoonoses, a saúde animal, ela está dentro da Secretaria de Saúde. Então, o Poder Executivo não vai poder correr, o Poder Executivo não vai poder fingir que não está vendo, vai ter que fazer parceria para a gente ajudar a resolver um problema. Quando a gente tem um problema na família da gente, a gente não esconde o problema, a gente tem que olhar de frente e saber, bom, veio agora uma doença, e apareceu uma doença, o meu orçamento não cobre isso. Eu vou fazer uma parceria com alguém para aumentar o meu orçamento para resolver aquele problema. Simplesmente eu não vou deixar, não, então você morre, você não estava fazendo parte do meu problema, do meu orçamento. Não, eu vou procurar parceria para aumentar o meu orçamento e resolver o problema. Problemas existem, mas eles devem ser encarados de frente para que façam um bem para todos. E eu vou defender os animais até o fim, defender a minha classe até o fim. Ok. E você não vai falar das suas redes sociais? Você já falou um pouco mais de você também? Sim. Então, as redes sociais acontece o seguinte, eu sou uma pessoa comum, ou seja, é uma pessoa que nunca pensei em entrar para a política. Eu fui treinada pelo meu pai, ele dizia assim, não tem nada que mexer em política, você tem que estudar. E eu fiz isso, eu estudei, fiz a mesma coisa com as minhas filhas, não tem nada que entrar em política, vai estudar, e elas também fizeram isso. E a gente passou a ser aquela geração que odiava a política, como se a política não tivesse nada a ver com a gente.
Um dia a gente descobre que você vai trabalhar, o dinheiro que você recebe, você paga muito imposto e você não tem um retorno. Aí você começa assim, não, peraí, deixa eu entender, foi aquilo que eu falei no início, deixa eu entender um pouco de política para eu aprender a votar. Depois você vê que você não consegue aprender a votar porque a oferta é ruim. E aí depois você acaba entrando para a política para ver se você consegue participar e mudar o jogo. Então, na realidade, hoje eu chamo as pessoas, eu chamo minhas filhas, eu chamo as amigas para ouvirem, porque é impossível, se você não ouvir, você vai continuar votando na velha política e vai continuar reclamando sempre. Você vai continuar na política que existe, que é o toma lá da cá. E eu procurei justamente um partido que corta os benefícios, que não tem privilégios, a gente tem que ir lá para trabalhar para o bem comum. E é isso que eu procurei no Novo, é isso que o Novo me encantou, entendeu? Acabar com a bagunça, como você diz, colocar pessoas certas, qualificadas nos lugares certos. As redes sociais, eu trabalhava muito pouco, porque eu não queria me expor, não queria expor minha vida. Hoje, eu tenho que fazer essa rede social crescer para que elas conheçam o partido que eu escolhi, por que eu escolhi e por que eu resolvi entrar para a política. Bom, nós já temos aqui algumas perguntas, Sandra, que eu estou vendo aqui. Número 1, o que você acha da castração de animais de rua? Tem uma Posso outra falar? pergunta aqui. Ah, pode falar, então Pode, faz as duas. deve. Não, pode fazer as Não, tem duas, uma que de outra que repente... é um comentário que teve na Rocinha, que Hum. ficou impressionada com a quantidade de cães e gatos nas vielas da Rocinha, e aí sujeira relativa a esses animais. Bom, vamos lá na O que você castração. pensa disso? Primeiro, você tem que dar um jeito para você diminuir a quantidade de animais soltos, porque o que acontecia, a pessoa joga o animal na rua e ele se reproduz, e aqueles filhotes vão crescer, vão se reproduzir, e cada vez mais você vai aumentar essa população de rua. Das maneiras de você impedir esse crescimento é fazendo a castração. Se os animais são castrados, a reprodução dos animais de rua, logicamente, vai ser uma coisa controlada. Mas só a castração não adianta. Você Mas tem que você fazer é o a quê? favor da castração. Total. A castração, ela é uma das maneiras de controle do animal de rua. A pessoa que tem o seu animal dentro de casa, ele tem a opção de castrar ou não. Isso é a opção da pessoa. Agora, o animal de rua, você tem que castrar. É uma das maneiras de você não, até dele não ter doenças. Porque um animal que cruza de uma maneira indiscriminada, ele contrai doenças. Então, não pode ser assim. Você tem que ter um controle. A castração é um dos controles. Tá? A outra é identificar quem joga o animal na rua, e isso seria através de colocar o chip nos animais, que também poderíamos conseguir parcerias com empresas que fazem esse trabalho, para que toda essa população que está aí seja identificada, e você identifica quem é o dono. E uma vez aquele animal pego na rua, o dono dele tem que ser punido. Essas são as duas coisas que você tem que castrar, identificar quem tá acontecendo, quem está fazendo isso, quem está soltando o seu animal na rua de forma irresponsável. Ter um animal é ter a responsabilidade de cuidar bem desse animal e não deixar o animal solto, que ele pode provocar acidentes, ele pode se machucar e ele pode transmitir doença para o homem. Está tudo errado, não é por aí, tem que arrumar a casa. Um outro você falou da Rocinha, não foi? Porque são de animais soltos, né? Você já falou. A Sim, e aí, quantidade de animais soltos numa muito favela e bem. tudo. Muito bem, a prefeitura não pode fechar os olhos para isso. É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que a gente tem que sentar para ver. Não tem dinheiro? Tudo bem, vamos arrumar dinheiro de forma lícita, através de parcerias. Eu vou dar um pitaco aí, porque esse nem é um assunto que eu tenho estudado, e você conhece muito mais do que eu, mas eu me lembro da minha infância, assim, sobre essa questão de animal na rua, animal solto. Tudo bem, era uma quantidade muito menor, mas eu me lembro que tinha, assim, a carrocinha, que pegava os Sim, cachorros. Cachorro, sim, o gato, pessoal ia pegando falava que todo ia mundo fazer na rua. sabão. E o pessoal ficava apavorado com aquilo. Eu me lembro que uma vez um dos nossos cachorros foi pego pela carrocinha. Pegaram e levaram. E aí meu pai foi lá, conseguiu recuperar o cachorro, né? Mas é um trabalho assim que criava um problema para quem deixava os seus animais na rua, né? Então, Sim, pelo que eu estou entendendo, uma das formas e quando você fala da chipagem e tudo, porque um grande problema é o seguinte: a prefeitura tem muito pouco dinheiro, né? E o dinheiro dela tem sim, que ser voltado, na minha opinião,
para essas entregas fundamentais, que são de saúde para as pessoas, embora animal solto na rua afete a saúde das pessoas. Sim, exatamente. Então você já respondeu a minha pergunta. Exatamente. Agora, eu falo assim, quem vai resolver o problema da cidade do Rio de Janeiro somos todos nós juntos. Né? Não tem salvador da pátria, não é a prefeitura. Então, nós temos que ter um trabalho sério, que eu não vejo ser feito, isso, de educar, mas eu aprendi até com um mestre de recursos humanos. As pessoas, você consegue administrar bem as pessoas quando você também faz o gerenciamento do que ele chama de desconforto e consequência. Ou seja, até pensando, eu não posso, de repente, gerar um monte de animais, soltar esses animais na rua e causar um problema para os meus vizinhos. Né? Os meus vizinhos, na verdade, o poder público são os meus vizinhos. Né? Os meus vizinhos não têm que pagar por um problema que eu estou criando. É lógico que aí a nossa comunidade precisa se organizar assim, para controlar isso. Não pode. O teu animal, você tem que tomar conta dele. Se ele suja a rua, você tem que ir lá com um saquinho e limpar. Exatamente dentro desse princípio de você não... Então, quando você fala em chipar os animais, eu acho muito importante. Porque o animal chipado, você identifica o dono e se ele estiver abandonado na rua, você vai atrás dele. O problema é que se ele está reproduzindo muito e está solto, ele provavelmente não está chipado. E aí a gente vai ter que, a prefeitura teria que, como recolhe o lixo, recolher esses animais. Que ela já faz isso de uma certa forma. Olha, você não fala assim, recolhe o lixo, recolher os animais, não. Porque aí você tá... o peso está diferente. Animal é ouro, lixo é lixo. Bom, tudo bem, mas quem é que recolhe? É a prefeitura. Como é que recolhe? Tem um serviço que hoje eles não têm condição nem de onde colocar esse animal. Muitas das vezes não tem gasolina para buscar o animal. Na realidade, quem recolhe hoje são as ONGs, que fazem um excelente trabalho, mas muitas têm dificuldade de se manter. Todas as ONGs elas funcionam com parcerias, com o pessoal da empresa privada que ajuda, ou então até o próprio empresário comum, como pessoa física, sem ser jurídica, vai lá e ajuda. Mas tem as senhoras, as tutoras. Um lugar para deixar esses cachorros, é isso? Sim, mas o que você tem que entender é que tem ONG que ela não consegue, porque as pessoas gostam de animais, gostam porque eles são necessários para uma vida saudável, para uma mente saudável. Tá? Mas não é só essa a minha defesa. O que eu quero defender o animal não é que ele é importante, que ele é necessário, que eu tenha essa consciência, o quanto ele é importante. Não é só isso. Ele solto vai proliferar e vai ter doenças de zoonose. E então ele tem que ser tirado da rua. Sim, ele tem que ser tirado, mas tem que saber onde colocar, porque senão você sabe o que você está fazendo? Você está tirando ele da rua, onde ele vai provocar zoonose, mas você está colocando de uma maneira irregular dentro de casas, acumulados, que outras pessoas vão adoecer. E a prefeitura, o que eu digo que ela não pode é fechar os olhos. Eu digo que, Fred, o problema é sério, a gente tem que sentar para conversar. Não, eu sei, mas a gente está conversando aqui. Até sim, mas eu estou falando que o pessoal legislativo tem que chamar o executivo para sentar e para conversar. Porque o que acontece que eu vejo hoje no executivo, ele finge que não vê. Não, mas eu acho que não é fingir que não vê. Mas, por outro lado, assim, esse é o meu primeiro impulso. Eu não acho que o executivo pode até ter uma pequena equipe, né, para dar atenção a esse problema e ser parceiro da sociedade no sentido de resolver o problema, como eu vejo. Eu acho até que nas regiões administrativas, como a gente pensa em descentralizar, que a gente procure ver quais são os problemas, como é que esse problema é numa região e como é que é na outra, porque eles são diferentes. São diferentes. São diferentes. A zona oeste, ela sofre muito mais, porque o poder aquisitivo é menor. Como é que a gente envolve a sociedade para resolver esse problema? Sim. De tal maneira que a gente faça isso de uma forma inteligente e responsável. Não seja com o poder público tirando dinheiro da onde ele já tem que colocar, que é no cuidado das pessoas, para que, por outro lado, ele, vamos dizer assim, ele apoie tecnicamente,
ele apoie com métodos, ele apoie com informação, né? Compartilhando informações de experiências bem-sucedidas, experiências mal-sucedidas, para que a sociedade civil, através das organizações não governamentais, elas possam ajudar de uma forma estruturada. Eu suponho que é nesse caminho que você está propondo. Eu estou propondo. Veja bem, eu estou propondo parceria e eu estou propondo, primeiro que tudo, eu olhar o seguinte, é admitir que o problema existe e que o problema não pode ser, não adianta, é vida. Eu não posso dizer assim, eu vou deixar para resolver depois. Não posso fazer isso. Que o problema existe, é verdade, nós estamos 100% de acordo. Ele está lá, sim, a gente vê. Sim. Ele tem que ser resolvido. E ele tem que ser resolvido da forma que o novo pensa, que o liberal pensa, na minha opinião, com o envolvimento da sociedade para atuar naquilo ali e até mesmo na própria sociedade, ela ter um papel na educação dos seus vizinhos, né? Sim, de não mas o que eu digo, seu vizinho seja irresponsável. O que eu digo, Fred, é que não pode deixar, ou seja, a sociedade que se vire com o problema. Não, o problema não é de um, o problema é de todos. Então, eu vejo a prefeitura como o grande chefe do condomínio. Então, ele tem que chamar, gente, vem cá, isso aqui está desorganizado, vamos sentar, o que a gente pode fazer? Eu não tenho dinheiro. Bom, se eu não tenho dinheiro, como que eu posso descobrir parceria? Por isso que eu citei o negócio o fator. Eu tenho um orçamento onde eu boto ali minha conta de luz, minha conta de água, minha conta de gás, minhas compras, babá. Bom, fiz tudo direitinho, porque toda dona de casa faz isso, todo chefe de família sabe fazer isso muito bem. Aí, de repente, no meio do caminho, um filho adoece. Bom, adoeceu, agora tem que comprar um remédio caro. O que eu faço? Eu tenho várias opções. Finge que não vejo, mas ele vai morrer ali, tá? A outra opção que eu acho correta, bom, eu tenho que procurar aumentar o meu dinheiro que entra, porque eu agora fiquei sem... A conta não está batendo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de forma ilícita? Não, eu vou procurar parcerias. Se eu, por exemplo, se eu sou da área médica, eu vou procurar uma escola, eu posso dar aula, eu vou fazer uma parceria, eu vou começar a aumentar o meu orçamento para ter como suprir a necessidade desse medicamento que apareceu. O que eu não posso é fingir que não enxergo a necessidade que a criança tem daquele medicamento. É isso que eu estou falando. Eu acho que a prefeitura, eu tenho consciência que falta dinheiro, mas o que eu estou falando é o seguinte, é sentar para fazer parceria, é sentar para resolver, porque é assim que a gente faz com os nossos problemas. Trabalhar na solução do problema junto. Sim, é isso que eu quero. Duas perguntas para você que apareceram aqui. Existe uma... Eu li aqui. Uma superintendência, uma subsecretaria de proteção ao animal, chamada SUBEM. SUBEM. É a do bem-estar. É subsecretaria do bem-estar animal. É a SUBEM. Bem-estar animal. Ela é vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil. Civil. Essa é uma subsecretaria. E existe então, essa subsecretaria que deveria estar dando as normas e diretrizes para atacar esse problema que você está falando. Mas existe outra subsecretaria, existe a subsecretaria da fiscalização sanitária. Essa subsecretaria, ela é diretamente ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Por isso que eu digo que as zoonoses, o controle de zoonoses... Peraí, subsecretaria da fiscalização sanitária, isso. Mas específica para os animais? Sim, ela vai tratar das zoonoses, ela trata da alimentação que você come, toda alimentação que tiver algum produto... sanitária em geral e pendurada... Ela vai tratar das zoonoses. Dos animais. Sim, ela vai tratar das zoonoses. E ela também faz o serviço de castração. Você vê que nós temos duas subsecretarias que tentam fazer um trabalho, mas fazendo quase que a mesma coisa. Não vou dizer quase que a mesma coisa, porque a subsecretaria de fiscalização sanitária... ela trabalha em cima de zoonoses, tá? Mas ela poderia fazer um serviço só. Então, você tem duas subsecretarias, uma voltada para o bem-estar animal e a outra que também faz a castração e também trata das zoonoses, tá? Essa que trata das zoonoses, ela é diretamente ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Se um dos pilares da prefeitura é a saúde, um dos pilares principais da saúde da prefeitura é a saúde, então essa subsecretaria que trata de zoonose, ela está diretamente ligada à Secretaria Municipal de Saúde, e aí a gente precisa conversar sobre isso. Logo aí que com o famoso choque de gestão. Sim, muita coisa vai ser resolvida.
Eu Sim, estou sim, vendo aqui muita uma coisa vai turma ser muito resolvida. grande aqui, Sandra, pedindo para a gente mudar de assunto, Vamos lá. porque a gente está falando O muito, mas a assunto é gente tem a extenso. oportunidade aqui de juntar as Sim, secretarias. Essa questão do animal está sendo tratada em um lugar só, numa estrutura pequena, fazer a sim. descentralização para tratar os problemas localmente. Agora tem perguntas aqui do uso da Guarda Municipal para isso e para as questões de segurança, do que você veja. Tem uma pessoa aqui Tá. perguntando, Estela, o que é zoonose? Perguntando, a Estela Zoonoses está perguntando o que é são zoonose. doenças que são transmissíveis do animal ao homem. Como você Tá, tem a raiva, você tem a leishmaniose, você tem esporotricose, várias doenças. ok. Então vamos lá. Você ia falar sobre educação hoje também. Vamos Sim, vamos aproveitar lá. então, que é um tema que a Você gente falou fala sobre guarda bastante. municipal, você falou alguma coisa sobre guarda Não, municipal. como usar a Guarda Municipal para ajudar. Mas eu acho que não precisa falar sobre isso, Não, porque porque aí a gente você teria que usaria ter nesse. pessoas técnicas e É a guarda isso. municipal, ela vem no sentido da segurança. Eles teriam que ser treinados para poder lidar com o animal, porque senão não vão saber, vão machucar o animal, e aí se machucar o animal, aí eu não vou gostar. Vamos lá. Fala um pouco de Diga. educação que você quer falar, porque a gente agora está já passando da Bom, metade do nosso tempo. vamos lá falar de educação. Eu sou médica veterinária porque eu amo animal desde cedo, desde criança. Eu acho que ele teve uma influência muito grande na minha personalidade e ajuda muito a criação e a evolução de uma criança. Mas existe o outro lado que eu sou apaixonada, que é a educação, porque eu fui assim agraciada por ter tido uma professora que eu digo que não foi uma professora, foi um anjo que apareceu na minha vida. Dona Rosinda Braga Machado foi a minha primeira professora do primário, que muito mais do que me ensinar a ler, escrever, fazer conta, ela me ensinou a ser uma cidadã. Ela reforçou os princípios éticos e morais que eu aprendia dentro de casa, tá? E se hoje eu sei escrever, se hoje eu sei falar, se hoje eu sei reivindicar, eu aprendi lá no primário, lá com os meus 5, 6 anos de idade. E o restante dos ensinamentos que eu tive até pós-graduação foram ensinos técnicos, específicos, mas a base da minha vida, ela foi feita lá, no primeiro estudo, que na minha época era primário e hoje é ensino fundamental. Então eu vejo assim, eu sempre estudei em escolas do governo, a minha vida inteira eu estudei em escolas do governo, escolas de excelente qualidade. Agora, eu vejo que a educação foi se perdendo. As minhas filhas eu paguei estudo e paguei escola particular para que elas pudessem estar competindo no mercado de trabalho. Mas é porque a educação do ensino público se perdeu, faltou investimento no professor, faltou uma melhor capacitação do professor, e aí as coisas não evoluíram como deveria evoluir. E uma coisa me incomoda nisso tudo. Aí vamos lá, eu olhando para o social de novo. Eu tive condição de capacitar as minhas filhas para que elas chegassem lá no mercado de trabalho e possam entrar no processo seletivo, entendeu? De igual para igual e ganhar a vaga por competência. Eu fiz isso com as minhas filhas, fiz muito bem. E eu sei o quanto que mesmo assim, mesmo estando bem preparadas, eu sei o quanto é difícil passar no processo seletivo, porque você esbarra numa seleção de pessoas que chegaram ali para disputar uma ou duas vagas. Aí eu acho injusto quando eu vejo pessoas de comunidades carentes que aí estão na escola pública, ou seja, já estão em diferente grau para uma competição. Já é difícil quando eles vão participar de um processo seletivo, não é que eles sejam inferiores, eles não tiveram acesso à mesma qualidade de ensino. Então vai ser difícil para eles entrarem no processo seletivo. E pior ainda, eu vejo assim, muitos alunos, eles não terminam o ensino fundamental, ou se terminam lá na faixa de adolescência, de 14 aos seus 16 anos, eles não querem dar continuidade ao ensino do segundo grau. Ou não querem porque não tem um incentivo para alguém estimular, ou porque o ensino foi de má qualidade, ele chega lá, ele mal sabe se comunicar, escreve mal, ou porque ele não tem em casa o pai e a mãe que falam, não, vai lá estudar, deixa eu ver seus cadernos, e aí essa criança acaba se afastando. Ele acaba com o ensino fundamental, ficando só com o ensino fundamental, e ele vai para a rua procurar um emprego. Beleza, ele vai fazer o quê? Ele não tem o que fazer, ele não é capacitado para nada. Então ele acaba no sinal, jogando limão para o alto, ele acaba sendo aliciado para trabalhar em coisas ilícitas por falta de opção. Então eu acho que o município, ele tem sim a responsabilidade de fazer o seguinte, não, peraí, esses adolescentes que eu sei que muitas das vezes não têm em casa uma estrutura para continuar, e às vezes não tem financeiramente
Não tem, porque o cara tem que pagar a passagem dele de ida e volta, o cara tem que passar uma alimentação, e é difícil manter isso. A gente tem que ver o outro com a realidade do outro, e não com a realidade nossa. E aí eu fico vendo o seguinte, o município tem que preparar esse ensino fundamental, dando condições para que esse adolescente de 14, 16 anos, quando ele saia do ensino fundamental, se ele não quiser dar continuidade, que ele tenha um ofício. Quando eu digo ofício, um bombeiro hidráulico, um eletricista, um estofador, entendendo de jardinagem. Ele consegue se adaptar a um mercado de trabalho que, de repente, ele pode mais tarde até querer se especializar, tomar gosto pela coisa, e aí ele vai estudar, ou ele vai ganhar o dinheirinho dele de forma lícita e não vai ser chamado e tão absorvido para a mão de obra dos caminhos errados, dos caminhos ilícitos. Então, eu acho que a prefeitura não é ser... Eu não acho que você tem que levar ninguém no colo, entendeu? Mas você tem que dar oportunidade para a pessoa poder ser digna, levar uma vida digna. Então, não é que eu não vai dar o peixe para ele, eu vou dar um anzol, eu vou dar a ele condições dele estudar e ter um ofício para, no final das contas, dizer, eu não quero seguir, mas eu vou trabalhar e eu vou ter condição de me adaptar ao mercado de trabalho, entendeu? Então, o meu projeto que eu quero indicar ao prefeito, que eu acho que tem uma falha aí, é que a realidade hoje é que esse adolescente, uma faixa grande desse adolescente, um percentual grande, ele fica no meio do caminho e ele não tem preparo para fazer nada. Então, não é ser pai desse adolescente, porque o novo diz que a gente não, que é o cidadão que vai gerar a riqueza. O novo sempre bota que não é o Estado, o município, que tem que levar a pessoa no colo. Mas também não adianta eu soltar a pessoa sem que ela saiba sobreviver. Jogar uma pessoa que não sabe nadar no mar, isso é covardia. Então, embora eu tenha preparado as minhas filhas, eu acho que esse pessoal tem que ser preparado, um mínimo de preparo para que eles tenham uma vida digna. É Bom, isso aí. vamos lá. Isso aí é uma longa discussão. Mas antes eu queria só fazer um parêntese aqui, porque tem umas pessoas pedindo muito para a gente falar de segurança aqui, Sim. questão de guarda municipal e tudo mais, que não é o tema do dia de hoje do nosso debate. Então, a gente já fez 2 aqui que a gente tratou de tema educação, hoje agora está entrando tema educação, hoje entrou pela primeira vez essa questão dos animais, os animais que estão jogados na rua, e o problema de saúde que isso gera, e nós vamos ter sessões aqui com postulantes que têm como pauta principal a questão da segurança. Nós temos vários estudos sobre ordenamento público, qual é o papel da prefeitura sobre isso, e a gente vai falar sobre isso, sim. Só que, infelizmente, não será hoje, porque a Sandra não é a área de especialidade dela, e a gente tem postulantes e pessoas com quais nós vamos fazer lives específicas, temáticas sobre segurança. Como ontem. Mas é bom lembrar que os meus amigos de 4 patas, são utilizados na segurança também. Tá, entendeu? Agora, sobre a questão que você está falando, desses adolescentes pós-ensino fundamental, que é o caso, né? A responsabilidade direta do município em relação à educação vai até o 9º ano, que é quando o jovem está na faixa aí de 14, 15 anos. Nós temos propostas que a gente discutiu, muito enfáticas, para a gente melhorar bastante isso. Começando lá do primeiro tijolinho, que é aos 6 anos, garantir que todo mundo está educado, acompanhar isso, né? Eu falei isso ontem, falei outro dia também, quando debateu sobre educação, acompanhar as crianças que não estão conseguindo e dar reforço escolar ali na hora, ter estrutura nas escolas para garantir isso, de tal maneira que todos cheguem capacitados ao final do 9º ano e que a gente não perca ninguém no caminho. Nós vamos ter uma iniciativa de estar nos relacionando com os pais e responsáveis dessas crianças que estiverem faltando demais, porque levar o filho no colégio é obrigação dos pais, é até um dos motivos até de penas para quem não faz isso, e as escolas têm que se organizar para fazer isso também. Mas o prefeito, essa questão do ensino profissionalizante, de incluir as crianças, né, mais os adolescentes, que aí já estão acima dos 14, 15 anos, é uma função do Estado.
eu não estou tirando a responsabilidade do prefeito sobre isso, como eu também não tiro a responsabilidade do prefeito sobre a questão de segurança pública, apesar da Polícia Militar também estar sob a liderança do governador do Estado. Mas o prefeito é responsável por tudo que acontece na cidade. Ele é o responsável pelas pessoas que vivem aqui. Só que isso é uma coisa que eu tenho para mim na minha vida. Eu me sinto muito mais à vontade para cobrar alguém das suas responsabilidades, e eu vou fazer isso e eu faço, quando eu estou fazendo o meu dever de casa. Porque quando a gente não está fazendo o nosso dever de casa, a moral para a gente cobrar fica muito enfraquecida. Desmoralizado. Então, o meu esforço, assim, foco, eu sou muito, na minha vida toda, como gestor, empresarial, mas na minha vida toda, eu escolho focos, objetivos muito claros de situações para serem resolvidas e vou atrás delas. Ah, então você vai deixar os adolescentes para lá, vai largar eles no sinal? Não. Mas a gente vai estar caminhando para pedir que o governador faça, vai estar tentando trazer parcerias privadas para atacar esse problema. Mas uma das questões que a gente tem que resolver e que está naqueles 3 pilares que eu falei, da saúde, é do empreendedorismo, de trazer as empresas para cá. Gerar emprego, gerar negócios é fundamental. Sim. Antes e junto. Porque, por exemplo, eu já sei, o pessoal da área de tecnologia reclama muito que a gente não tem gente para a área de processamento de dados. Ou seja, nós temos desemprego, mas nós temos uma área que demanda empregos e que está lá para dar emprego até qualificado de qualidade e a gente não tem gente para ocupar esses lugares. Isso é um problema que a gente tem que resolver. Não importa se é a responsabilidade do governador do Estado ou se é a responsabilidade do prefeito. É um problema da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Eu concordo com você. E a gente vai endereçar isso. Mas, provavelmente, não vai ser com recurso do município. A gente vai querer recurso do Estado ou recurso da iniciativa privada para tocar esse assunto. É nesse caminho. Sim, eu vejo toda a possibilidade de você fazer parceria. Hein? Exatamente. Eu vejo toda a possibilidade de você fazer parceria. O que eu não vejo é fingir que eles não existem. Eles existem, eles estão ali e esse problema precisa ser resolvido. É outra coisa. A gente não pode fingir que os problemas não existem. Eles existem e a gente tem que sentar. Não tem dinheiro? Bom, da onde que a gente vai fazer aparecer o dinheiro de forma lícita? Vamos fazer parceria com empresas privadas? Vamos embora. Pilares. Começar dando uma educação básica, fundamental, de qualidade, porque isso vai até melhorar muito o ânimo dessa turma. A evasão escolar ela é cavalar. Sim. Já começa na segunda fase do ensino fundamental, ela só vai aumentando. Por quê? Porque o cara não aprendeu. Ele não aprendendo, a gente passou por isso. Quem não aprendeu bem matemática no primeiro ano, no meu tempo era ginásio, né? Ou na quinta série, ele não aprendeu ali, ele depois vai ter dificuldade no segundo ano. Depois vai ter no terceiro, só vai piorando se ele não tiver capacitado. E aí o desestímulo é enorme. E o cara começa a se considerar sem condições, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e abandona. Né? E tem muitas tentações do lado de fora para abandonar. Então, eu acho assim, que é válido o que você está falando, mas eu acho que a gente tem que trabalhar nos pilares de uma forma muito efetiva para atacar. Mas, Sandra... Sim, ainda bem que os pilares que eu estou falando estão bem dentro, porque um está dentro da Secretaria Municipal de Saúde e o outro dentro da Secretaria de Educação. Faltam 13 minutos para as 8. Sim. A gente conversou bastante. Eu vou pedir agora para você fazer suas considerações finais, se despedir, explicar por que você deseja ser candidata a vereadora, por que você está nesse processo seletivo, dar suas informações e uma boa noite para a turma. Tá bom, Fred. Veja bem, vir como candidata, eu me considero uma pessoa ousada para fazer isso, porque
Para aqueles que não conhecem, é muito trabalho, não é fácil. Nós abrimos mão das nossas mordomias, porque nós entendemos e nós acreditamos que é com o trabalho que você vai fazer as grandes modificações que são necessárias para o bem-estar comum. E muita gente acha assim, vai entrar para a política para se dar bem. Não da forma que o Não, é novo para se dar mal. Eu estou fazendo um processo seletivo, onde a gente tem que estudar, onde a gente vai para fazer entrevista, onde você tem que fazer trabalho, e não são trabalhos simples, mas a gente faz por dedicação, porque a gente acredita que só o cidadão comum entrando nessa máquina que a gente vai resolver a história. Não adianta você deixar que outros façam, é a mesma coisa que você ter um negócio, você deixar na mão do funcionário, você largar de mão e querer que aquilo evolua. Não vai falir. Entendeu? Você precisa estar presente para você ajudar e dizer assim, o que é necessário, o que é urgente, o que eu preciso fazer e como é que eu vou fazer, porque é necessário fazer, e aí entram as parcerias, mas para isso é preciso entrar para a política, entendeu? Engana-se que quem está entrando na política pelo Partido Novo está entrando para se dar bem. Quem está entrando é uma questão de generosidade, de dizer assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou me doar para tentar resolver o problema que existe e que até então eu só reclamava da vida. Reclamar não adianta, o que adianta é entrar, trabalhar, se dedicar, ir contra as mordomias, entendeu? E trazer soluções que muitas das vezes estão perto da gente, mas pela falta de vontade de fazer, ou porque os postos são ocupados por pessoas não capacitadas, a coisa não anda. E aí, o pessoal tem que... frase do Novo, é sair da indignação para ação. Sim, para ação. E aí, quem me conhece sabe como eu sou assim persistente. Eu espero muito que o Fred seja eleito, porque esse cara entende muito de gestão. E se eu for eleita, eu não vou ser boazinha com ele, não. Voto, porque a gente ainda não é candidato. Não, mas não estou pedindo voto. Eu estou dizendo que a visão que eu tenho do que você é como gestor é o que eu acho que eu gostaria que tivesse dentro da prefeitura, que é para justamente organizar a casa. E se eu estiver lá, eu não vou ser boazinha com você, que você vai ser do Poder Executivo, que eu vou ter que perturbar você, que um dia você vai dizer não, outro dia você vai dizer não, e outro dia você vai dizer, Sandra, sabe que é possível fazer isso aí? E aí a gente vai sentar para que muitos problemas possam ser resolvidos. A minha ideia é essa, é participar, me doar, para que as coisas comecem a ser resolvidas. Eu acredito no cidadão como um fator de transformação. Exatamente. Obrigado, Sandra. Boa noite. Bom, obrigado a você e a todos que estiveram aí. Fazendo o encerramento, agradecer muito a Sandra, a participação dela. Eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra nesse meu processo de andar, conhecer e aprender. Estou muito feliz que ela tenha encarado esse desafio de tentar ser candidata pelo partido, como todos os outros. Eu acho que eu fico sempre incentivando, assim, meu maior objetivo pessoal nesse processo todo é trazer gente como a Sandra e como vocês que estão aqui de noite, prestando atenção num programa desse para virem para a política, para ajudar o Novo, que para mim é a melhor plataforma para a gente fazer a mudança, tirando essa turma que está aí. Se não tiver gente para entrar no lugar deles, eles vão ficar. E vou chamar vocês também, que ainda não são candidatos, para ajudarem a Sandra, para ajudarem a mim, ajudarem a todos aqueles que vierem a ser candidatos pelo Partido Novo. Divulgando nas suas redes. Vocês sabem, eu estou lá no Sou Fred Luz. O meu WhatsApp, 989-003030, eu acho que vocês têm que divulgar muito também. Divulgar para muita gente um número, para as pessoas entrarem, receberem material, irem conhecendo, participarem do debate. Aqui nós não estamos num ambiente de salvador da pátria. Nós estamos num ambiente em que todos nós vamos construir juntos a solução, de uma forma participativa, com liderança, com propostas, estudando fundo, mas limpa, sem corrupção, sem privilégio, sem má-fé. As pessoas de bem, as pessoas que querem realmente uma cidade melhor para todos nós e principalmente para quem mais precisa do serviço público, tem que entrar em campo. Nós estamos aqui, vamos continuar aqui. Toda noite nós estamos nesse debate. Fico devendo essa questão de debate sobre questões de segurança.
Vamos fazer também sobre saúde, vamos fazer sobre todos os assuntos. Temos tempo. Todo dia nós vamos estar conversando e trazendo daqui a pouco também, não só postulantes, mas especialistas nas diversas áreas para estarem conversando com vocês. Boa noite e muito obrigado. E vamos juntos. Boa noite, Sara. Boa noite.